Quero convidar a igreja que abra a palavra do Senhor na carta de Paulo a Filemon, logo após a carta de Paulo a Tito, antes da carta aos Hebreus. Carta de Paulo a Filemon. Aqueles que estão acompanhando também a transmissão do culto, como falamos no momento dos cânticos, não só assista, mas preste um culto ao Senhor também, ainda que você esteja aí no seu lar, e medite na palavra, abra a sua Bíblia, acompanhe, se possível. Não fique disperso dentro da sua casa com outras coisas, mas fique atento ao ensino da palavra de Deus, e nós que estamos aqui na igreja também. Filemon, no capítulo de número, na verdade, só tem um capítulo, né? E eu não vou convidar hoje vocês para fazerem a leitura comigo. Peço que vocês acompanhem a leitura que eu farei, mas mantenha a sua Bíblia aberta nesta carta. Nós voltaremos a algumas cartas depois para lermos também a carta de Paulo aos Colossenses, alguns trechos, mas este é o texto da mensagem nesta noite. Acompanhe a leitura, irmãos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como aqui por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, preparas-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Maravilhoso Deus, nós estamos em culto, em adoração ao Senhor nessa noite.
O Senhor já tem falado de forma tão especial ao nosso coração. E eu creio que o Senhor continuará fazendo isso agora, através da exposição desse texto da Tua palavra que é inspirada. Usa-me, Deus, como lhe aprouver. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito e edifica a Tua igreja. Fale, Senhor, não o que nós queremos ouvir. Fale, Senhor, o que nós precisamos ouvir da Tua parte. E que não haja no nosso coração nenhuma motivação de endurecer o coração para não ouvir a Tua voz. Mas que a nossa disposição seja a mesma do Teu filho, do Teu servo Samuel, que ainda quando jovem disse: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Que assim seja o nosso desejo nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ao longo da nossa vida humana, em nossas relações, nós não estamos isentos de ferir e ser ferido, de ofender e de ser ofendido. Certamente, se eu lhe der alguns segundos, não demorará muito para você lembrar algum episódio na sua jornada até aqui, em que você feriu alguém, com palavras, com uma atitude, por omissão. Mas também você falará assim: olha, eu estou lembrando também, pastor, de uma ferida que fizeram em mim, de uma dor que causaram na minha alma. Mas é possível também, meu irmão, minha irmã, que você, mesmo tendo passado por essa experiência, por causa da nossa vida ainda caída, pecaminosa, você também tenha sido usado por Deus em algum momento, seja no contexto de uma família, seja até onde você trabalha, nos seus relacionamentos sociais, até mesmo na igreja. Pode ser que você já foi um instrumento nas mãos de Deus para ser um mediador. Alguém que Deus levanta para colocar-se entre uma pessoa e outra como um mediador de conflito. E você intercederá de um lado e do outro, no propósito de que aqueles que estão inimizados, que estão separados, eles se reconciliem. E é exatamente o que nós vamos aprender nessa noite, mais uma vez, à luz dessa carta. Uma carta pequena, é a menor do que o apóstolo Paulo escreveu. Ela não traz, de certa forma, assim no seu bojo, de forma explícita, muitas doutrinas, mas ela traz uma doutrina. Uma doutrina que nós precisamos também trazer em alto e bom som em nossa mente. A doutrina do amor. Às vezes nós batemos no peito e falamos assim: eu sou um homem, uma mulher, que zelo e prezo pela sã doutrina das Escrituras. Se você é este homem, essa mulher que preza pela sã doutrina das Escrituras, você precisa bater no peito e dizer: e entre elas, a sã doutrina do amor. A primeira carta de João, lida no início do culto, diz que Deus é amor. E que Ele prova o seu amor por nós enviando o seu Filho. Nós lemos também, no momento de contrição, 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 7. Aonde o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, uma igreja problemática, uma igreja que via partidos, facções, divisões, e ele diz que não adiantava muita obra, muita atividade, se nós não fizéssemos aquilo tudo com amor. Em muitas outras passagens, sobretudo dos evangelhos e das cartas paulinas, nós seremos exortados sobre o amor fraternal. Mas nesse texto, nesta pequena carta, o apóstolo Paulo trabalha alguns aspectos extremamente importantes. Portanto, eu quero que você olhe comigo para esta carta com uma pergunta no coração: quem sou eu nessa história? Quem sou eu nessa história? Nós já podemos ter experimentado as três situações. Você já pode ter sido uma pessoa que ofendeu, você já pode ter sido uma pessoa ofendida, e você pode ter sido uma pessoa que foi mediador de um conflito. Mas neste momento, agora, nesta noite, neste exato momento, em qual situação você se encaixa? Nesta noite, você é Filemão, o ofendido? Nesta noite, você é Onésimo, o ofensor? Ou nessa noite você está na posição de Paulo, o mediador? Quem sou eu nessa história?
O apóstolo Paulo está preso em Roma. Sua primeira prisão, não era ainda aquela segunda em que ele estava naquela masmorra, era uma prisão domiciliar. Ele podia receber visitas, ele tinha até alguns companheiros de lutas que estavam com ele. Essa carta começa com uma saudação. Ele faz uma saudação a Filemon e ele menciona o nome de um outro discípulo de Jesus, que é Timóteo. Possivelmente então Timóteo está com ele naquela prisão domiciliar em Roma. E muitas cartas foram escritas naquele momento, nós conhecemos como as cartas da prisão. Nós temos a carta aos Filipenses, nós temos a carta aos Colossenses, nós temos esta carta. Nós inclusive temos outros irmãos acompanhando Paulo naquele momento, como ele cita mesmo na sua saudação final. Ele menciona o nome de Marcos, ele menciona o nome de Lucas. Ele menciona inclusive o nome do aquele que foi o plantador da igreja na cidade de Colossos, que é o nosso irmão Epáfras. E é interessante que quando ele faz a saudação, e essa é uma característica paulina em todas as suas cartas, talvez excetuando a carta aos Gálatas, que ele vai mais direto ao assunto, ele faz a sua saudação, como ele fez aqui, dos versos 1 e 2 e 3, e logo em seguida, ele vai fazer um momento de gratidão pela vida de Filemon. Mas é interessante olhar ainda na sua saudação, que ele dirige essa carta, ela não foi lida apenas por Filemon, mas ele endereçou essa carta para outras pessoas. Ele endereçou a carta para uma irmã chamada Áfia. Segundo os comentaristas, essa irmã é a esposa de Filemon. Então a saudação também está sendo levada para a esposa de Filemon. Mas ele também dirige a saudação para um irmão chamado Arquipo. Este provavelmente é filho de Filemon e Áfia. E ele é o atual pastor da igreja de Colossos. Ele substituiu Epáfras no pastorado daquela igreja, porque Epáfras está lá em Roma, assistindo Paulo na prisão. E é interessante, vale a pena agora você ir comigo, anote aí, marque a sua Bíblia em Filemon, mas vamos lá em Colossenses, no capítulo 4. Ali você vai observar, nós vamos voltar depois dessa carta, no capítulo 4, agora o versículo 17 apenas. Ele diz assim: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Então, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon possivelmente foram escritas na mesma época, no mesmo momento, inclusive os emissários da carta são os mesmos, Tíquico e Onésimo, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre eles. Então, irmãos, Paulo está dirigindo esta carta a Filemon, especialmente a Filemon, seu companheiro, seu irmão, seu amigo leal, mas ele lembra da esposa, ele lembra de Áfia, ele lembra do pastor da igreja, Arquipo, e que lá no final de Colossenses ele diz para ele cumprir o ministério dele. Mas agora ele vai se dirigir a Filemon de uma maneira tão carinhosa, de uma maneira tão amorosa, como ele começa, e é uma característica de Paulo também, quando ele diz: dou graças ao meu Deus, estou no verso 4, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Se há uma coisa que chama a minha atenção, é a vida de oração do apóstolo Paulo. Faça um exercício, se você quiser, essa semana, e leia todos os inícios das cartas paulinas, e você verificará que ele sempre vai dizer isso: não cesso de orar por vocês, não cesso de dar graças por vocês. Ou seja, o que a gente pode chegar à seguinte conclusão: Paulo orava por todas as igrejas. Paulo orava por todos os irmãos em Cristo que ele teve contato. Ele está sempre colocando a igreja, os irmãos, na presença do Senhor. Aliás, ele mesmo diz num certo momento, ele diz assim: e ainda pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Ele era verdadeiramente um pastor. Ele era um teólogo, ele era um missionário, ele era um plantador de igreja, mas ele era um pastor. Ele se preocupava. Então ele está dizendo: Filemon, eu oro por você. Mas ele reconhece algumas qualidades deste amado irmão chamado Filemon. E ele no verso 5 diz assim: eu estou ciente do teu amor e da fé que você tem para com o Senhor Jesus. Então, algo lindo que Paulo faz aqui, e que Deus queira que um dia você escute isso também da boca de uma outra pessoa, porque é assim que deve ser. Você não deve se autoexaltar, mas seja outra boca que te louve. Que alguém um dia diga para você assim: meu irmão,
Louvado seja Deus pelo seu amor e pela sua fé no Senhor. Minha irmã, louvado seja Deus pelo seu amor e pela sua fé no Senhor. Mas o amor e a fé de Filemão não era somente pelo Senhor, mas por todos os santos. Filemão é aquele irmão que todo mundo gosta de estar perto dele. Filemão é aquele irmão carinhoso, afável, afetuoso, que ajuda todo mundo. Quem não queria ter um irmão desse do lado, não é verdade? Será que temos Filemãos aqui nessa igreja? Temos, louvado seja Deus. Nós temos. Pessoas assim, que você fala, não tenho vontade de ir embora quando eu estou perto de você. Gosto de conversar com você. Você não mede esforços para atender os necessitados. Mostra isso na sua prática. Mas não só com a igreja, mas com a sua própria família, com as pessoas. O amor exala pelos seus poros. Você é uma pessoa extremamente cuidadosa. E ele fala, no verso 5, eu estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e com todos os santos, para a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. E aí chega no verso 7, esse versículo é muito especial. Imagine Filemão recebendo essa carta. Pois, irmão, eu tive grande alegria. Temos que lembrar um detalhe, irmãos. Onde é que Paulo está? Paulo está preso. Ah, pastor, mas é prisão domiciliar. Mas é prisão. Ele não pode sair. Ele não pode. Eu vou dar um pulinho ali na praça e volto. Ele não pode sair. A guarda pretoriana está lá. Os guardas estão vigiando a casa. Ainda foram bonzinhos com eles, deixaram Paulo receber visita. Deixaram algumas pessoas passar lá um tempo com Paulo, dando assistência a ele. Paulo já era de idade, gente. A gente às vezes esquece, a gente pensa que Paulo está jovem ainda. Paulo já está com mais de 60 anos. Paulo mesmo se diz, eu sou o quê? Velho. E prisioneiro. Eu não vou trabalhar esse aspecto hoje, porque a ênfase da mensagem é outra. Mas se você prestou atenção na leitura, e se você quiser fazer a leitura novamente na sua casa depois, você verificará nessa pequena carta, que é a menor carta de Paulo, quantas vezes Paulo fala, eu sou prisioneiro, eu estou preso, mas ele sempre fala o motivo da prisão. Ele falou, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não estou devendo ninguém, eu estou preso por causa de Cristo. Eu sou prisioneiro do Senhor. Ele não tem vergonha das suas algemas. Ele não tem vergonha de estar ali. Ele sabe que ele está no centro da vontade de Deus. E é interessante, uma carta que ele também escreve na prisão, e ele diz que todas as coisas que aconteceram com ele têm contribuído para o progresso do Evangelho. Ele diz que ele prega o Evangelho para toda a guarda pretoriana. Isso está lá em Filipenses capítulo 1. Então Paulo está se dirigindo a Filemão e ele diz, meu irmão, eu tive grande alegria, a maneira como Filemão, o testemunho de vida de Filemão, a vida afetuosa de Filemão, alegrou o coração dele. E uma palavrinha que a gente não usa mais hoje, mas se tornou um lenitivo para a alma de Paulo. Você que está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, você tem sido um lenitivo para o seu irmão que está aí do seu lado, que está à sua frente, que está atrás de você? Você tem sido uma pessoa generosa, que não só sorri, mas que você está disposto a dar mostras, provas do seu amor, como João escrevendo na sua carta diz, filhinhos, amemos não só de palavra, mas de fato e de verdade. Ele está feliz porque esse irmão tem essa qualidade. Ele fala, pois irmão, verso 7, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Filemão é aquele irmão que anima os irmãos que estão desanimados. Filemão é aquele irmão que Deus fala para ele, levanta meu irmão, estende as mãos para os aflitos, os que estão caídos. E é interessante que Paulo vai fazer um pedido para ele. Ele vai falar assim, eu queria que você também reanimasse o meu coração. Está aí no versículo 20. Ele diz, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, essa marca que você tem, Filemão. Filemão, anima o meu coração, alegra o meu coração, Filemão.
Eu preciso dessa alegria, eu preciso desse lenitivo. Você já parou para pensar que Deus te colocou nessa igreja, ao lado dessa família? Você está aqui não só para ocupar um lugar no hall de membros dessa igreja, você foi colocado nessa igreja para ser um lenitivo na alma do seu irmão. Eu preciso de você, meu irmão, eu preciso de você, minha irmã. Eu não me basto. Não existe carreira solo no reino de Deus, somos o povo do Senhor. É isso que Paulo está falando para Filemão, reconhecendo. Mas Paulo é sábio. Talvez alguns diriam assim, Paulo começou rasgando elogios, Paulo começou massageando o ego de Filemão, porque agora ele vai dar o bote. Porque tem uma palavrinha interessante, pelo menos na revista atualizada, que ele diz assim, pois bem, vamos direto ao assunto. Tem um assunto que eu preciso tratar com você, meu amado Filemão. Pois bem. Então imagina agora você conversando com uma pessoa. Isso acontece comigo. Sou pastor já há quase 25 anos. Às vezes eu preciso convidar um irmão, uma irmã para uma conversa pastoral, para uma palavra que eu vou ter que exortar aquela pessoa. E eu não começo a conversa assim, quem já conversou com o pastor já sabe, eu não vou chegar de pronto, a não ser que seja uma situação que exija essa minha postura mais direta. Mas eu vou perguntar como está a família, eu vou tratar de algum assunto que é em comum nosso, mas eu sei que eu tenho que conversar com aquele irmão sobre um determinado tema, certo? Vai chegar uma hora que eu digo assim, pois bem, meu irmão, eu te chamei aqui para a gente conversar sobre isso, isso e isso. Quem já conversou comigo aqui na igreja já deve ter ouvido essa frase da minha boca. E aí, está tudo bem? Como é que está a família? E você, melhorou? Como é que estão as lutas? Não, pastor, mas... Aí, tudo bem, aquele quebra-gelo. Aí eu digo, pois bem, sabe por que eu te chamei aqui? Porque eu queria tratar um assunto com você. E a carta vai nessa direção. O pois bem de Paulo agora é... E aí Filemão, pois bem, o que ele vai falar? Vai trazer uma notícia para Filemão. E é interessante que ele diz assim, olha, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, porque ele é autoridade sobre Filemão, sim ou não? Ele é apóstolo. Ele foi o plantador, aquele que, inclusive vale a pena dizer isso, Paulo nunca foi a Colossos. Ele quer conhecer essa igreja. Ele nunca foi. A maioria dos comentaristas estudiosos afirmam que Paulo não foi. Mas então como essa igreja foi plantada no ministério de Paulo? Pelos discípulos. Possivelmente os alunos na escola de Tirano, na cidade de Éfeso. Lá em Éfeso, muita gente estudou com Paulo e depois o evangelho foi invadindo a Ásia e chegou até Colossos. No caso de Colossos, Epáfras. Possivelmente Filemão também estava lá. Filemão era um homem rico, um homem que tinha muitas posses, tinha muitos servos, um homem generoso, um homem de Deus. E ele diz, eu não vou impor, eu não vou dar uma carteirada e dizer, eu sou apóstolo e eu estou ordenando que você faça isso. Não. Olha o que ele diz no verso 9, eu prefiro, todavia, solicitar-te em nome do amor. Ele falou, eu estou aqui para falar com você um assunto em nome do amor. Será que nós também somos assim? Nas nossas conversas. Às vezes você está tão cheio de si, das suas razões, dos seus argumentos, e você vai para cima, mas às vezes você não vai com amor. Ele falou, eu vou falar com você em nome do amor, eu apelo para o amor. Eu sou Paulo, eu sou o velho e agora até prisioneiro. E aí ele volta no verso 10 e diz, eu solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Coloque-se no lugar de Filemão agora. Eu não tenho essa informação, o texto não traz isso, mas podemos deduzir. O que aconteceu com esse homem chamado Onésimo? Que curiosamente o nome dele tem um significado. O significado do nome Onésimo é útil. Mas era alguém que estava vivendo um tempo como um inútil. Que tipo de Onésimo você é, meu irmão, minha irmã? O útil, de verdade, porque você é de Cristo, ou você é um inútil? É interessante que quando Paulo fala, eu vim aqui em nome do amor te falar em favor de Onésimo. É claro que é uma carta, Filemão está lendo uma carta, Paulo não está diante dele, mas imaginemos se fosse uma conversa, tete a tete, olho no olho.
Aí Filemão, peraí, Paulo, de quem que você está falando mesmo? Repete aí, repete, eu não entendi. Onésimo, a conversa para aqui. Ô Paulo, sou seu amigo, admiro você, você é meu irmãozão, mas eu não quero tocar nesse assunto de tal de Onésimo. Mas veja bem, eu preciso te dar uma notícia. Eu não quero saber o que você vai me falar desse tal de Onésimo. Guardadas as devidas proporções, pode usar o nome que você quiser, ou pode usar alguma história que seja da sua vida. Isso já aconteceu com você? Que alguém de repente menciona uma situação, uma pessoa, e você diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos mudar o rumo da prosa? Eu não quero mais falar sobre esse assunto, não. Você estava tão gostoso, por que você foi tocar esse assunto? Por que você foi mencionar esse nome? Por que você está falando dessa pessoa? Eu não quero falar dessa pessoa, desse assunto. Veja bem, mas eu tenho uma notícia para... Eu não quero saber! Mas nós sabemos que Paulo não está diante de Filemão, ele está sozinho. Eu não sei qual foi a reação de Filemão quando ele leu a carta. Mas ele traz um assunto. Onésimo era um escravo de Filemão. Antes que você diga, que absurdo, um homem crente ter escravo. Naquela época, havia essa questão. A Bíblia condena isso. A Bíblia não aprova a escravatura. Mas era comum naquela época as pessoas terem servos e servas. Então, antes de você pensar assim, não, agora que eu não quero mais saber desse tal de Filemão, é amoroso, mas tem escravo. É claro que a palavra escravidão, a escravatura para nós é uma coisa muito cara, dolorosa. Não só na história do Brasil, mas da humanidade. E graças a Deus isso mudou. Então Deus, Ele nunca aprovou a questão da escravatura. E vocês vão perceber daqui a pouco que o pedido de Paulo não é que ele simplesmente perdoe Onésimo e o restitua à posição de escravo, de servo para trabalhar na sua casa, na sua fazenda, quem sabe. Mas é que ele o trate daquela forma agora diferente. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma informação que eu pesquisei, está acessível a todos aí, você pode descobrir isso também. Na época que essa carta foi escrita, em Roma, 90% eram escravos. O regime da escravatura no Império Romano era muito grande. E tinha uma questão, quando um escravo fugia do seu senhor, sabe o que acontecia? Quando o senhor capturava ele, o senhor podia, de acordo com a lei romana, crucificar ele, matar ele, exigir que ele pagasse até o último centavo se ele tivesse roubado alguma coisa. Então imagina, uma pessoa que foge, se tem um lugar que ele nunca mais vai querer aparecer, é na frente do senhor dele. Porque se ele falar assim, se eu aparecer diante do meu senhor, ele vai me mandar matar. Ele vai cumprir o que prescreve a lei romana. Então Paulo está em consciência de tudo isso. Filemão, não sabemos se desistiu de perseguir, de lutar, mas Onésimo fez alguma coisa para o seu senhor, fugiu. A princípio, pela carta, dá a entender que ele subtraiu, que ele furtou alguma coisa da casa de Filemão, e ele foge, e aonde ele foi parar? Em Roma. Possivelmente, em Roma, ele deve ter cometido algum erro, ou ele foi pego em flagrante lá, em algum crime que ele cometeu, e levaram ele. Mera coincidência, não tem coincidência. Jesuscidência, providência de Deus. Ele foi colocado aonde? Onde Paulo estava. E talvez Paulo conhecesse ele. Ou não, isso nós não temos essa informação, mas imaginemos que alguma coisa... Mas Epáfras estava lá. Epáfras estava junto com Paulo na prisão. Então o Epáfras certamente falou, esse aí é o Onésimo. Esse aí é o escravo, o servo de Filemão. O que ele está fazendo aqui? Eu acho que ele aprontou, hein? E a palavra de Deus diz que Paulo vai gerar um filho na fé, nas suas algemas. O que você entende por isso? Que Paulo fez o que com Onésimo? Pregou o evangelho. Anunciou o evangelho do reino. Pregou o evangelho de arrependimento. E este homem foi discipulado. E agora chegou o dia que muitas vezes a gente confunde essa questão de perdão. Não, está perdoado, não preciso voltar lá. Acho que Paulo chegou e falou assim, agora, Onésimo, você precisa voltar e acertar os ponteiros com Filemão. Mas se eu fizer isso, ele me mata. Você precisa voltar. E é interessante que muitas vezes a gente quer até liberar perdão ou receber perdão. Mas diz assim, não precisa vir não. Não precisa vir não. Não quero ver sua face. Está perdoado. Vocês acham? Está certo?
É assim que a gente tem que liberar perdão? Não quero te ver. Manda uma mensagem aí no WhatsApp aí, eu já entendi que você está me perdoando. Não funciona assim, irmãos. Tem que ser olho no olho. Onésimo tem que enfrentar Filemão. Paulo está, então, preparando o território. E ele está falando. E ele vai agora e fala no versículo 11 assim: antes ele te foi inútil. Ele sabe, ele fala: olha, eu sei que ele deve ter feito coisa errada, ele foi inútil para você. Mas agora eu quero te dizer que ele mudou. Ele não é mais aquele Onésimo, agora ele é útil. Agora o nome dele faz sentido. Ele é Onésimo de verdade, ele é uma pessoa útil. O inútil foi transformado por Jesus, agora ele é útil. Eu também um dia fui inútil, miserável pecador. Sou ainda pecador, mas agora sou um pecador redimido, restaurado, transformado. Estou caminhando na jornada da santificação para um dia atingir a maturidade de Cristo. Você também está nessa jornada, meu irmão. E ele vai e fala assim: olha, eu te envio de volta em pessoa. E aí olha só que coisa linda. Ele está dizendo que quando você recebeu Onésimo, é como se você estivesse me recebendo, Filemão. Junto com Onésimo, eu estou enviando o meu próprio coração. Que expressão linda. É como se eu dissesse assim: não sou eu apenas, eu estou te mandando a mensagem. E uma coisa linda, é que Onésimo levou a carta. Tenta imaginar isso. Vamos voltar lá em Colossenses? Colossenses capítulo 4. Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 9. Colossenses 4 diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo. Olha como que agora Paulo se dirige ou denomina o Onésimo: o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Assim, ele fugiu daí, mas ele era da cidade de Colossos, ele é um colossense. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Agora Onésimo está voltando e está trazendo uma carta à igreja dos Colossenses, mas também ele está trazendo uma segunda carta. Uma carta que ele vai entregar na mão de Filemão. Agora tenta imaginar a cena. Você é o Filemão recebendo Onésimo na sua casa. O que você está fazendo aqui, rapaz? Tem medo de morrer, não? Você sabe que eu posso mandar matar você, não sabe, rapaz? Você aprontou comigo. Você fez algo que não deveria fazer. Eu sou teu senhor, você é meu servo. Por que você fugiu? Por que você roubou? Não, por favor, senhor Filemão, por favor, leia essa carta. Leia essa carta. Nessa carta o senhor vai entender tudo o que aconteceu e por que é que eu estou aqui diante de você. E a carta então dizia isso. Paulo fala no verso 13: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que eu carrego. Paulo está reconhecendo que Onésimo também foi útil no curto tempo que passou com ele na cadeia. Ele falou assim: esse irmão se tornou um amigo, se tornou um companheiro, ele foi um lenitivo para a minha alma também, mas eu não posso ficar com ele se você não permitir, por isso eu estou te devolvendo. E aí chega no versículo 15, ele fala: pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Aí olha que coisa linda no versículo 16, irmãos. Não como escravo. Eu não estou pedindo para você dar uma segunda chance para ele, readmitir ele no quadro de escravos da sua fazenda. Mas agora ele não é mais seu escravo. Agora ele é seu irmão em Cristo. No reino de Deus, irmãos, não pode ter judeu, não pode ter grego, não pode ter gentil, não pode ter escravo. Somos todos do Senhor. Eu e você somos um em Cristo Jesus. Essa história que nós estamos narrando, ela tem uma palavra que está aqui por detrás de todo esse enredo. Uma palavra que não aparece no texto. Em nenhum momento essa palavra aparece nesta carta. Mas essa é uma palavra que está nas páginas da carta de Paulo a Filemão. Sabe qual é essa palavra? Perdão. Esta é a palavra que está oculta nesse texto.
perdão, reconciliação. Quem é você nessa história? Filemão? Que está ferido, que está frustrado, que está decepcionado com alguma coisa muito grave que fizeram contra você. Quem é você nessa história? Onésimo, que feriu, que apunhalou alguém pelas costas, que causou dor, que machucou alguém e que depois fugiu. Você é este? Ou você é o Paulo, que Deus está te levantando para ser um mediador de conflitos, para você colocar pessoas frente a frente, fazendo até a famosa linguagem jurídica, uma acariação. Claro que quando você é um conselheiro, quando você é um mediador, você tem que ter uma qualidade que a Bíblia chama imparcial, porque um conselheiro que toma partido de um lado, ele já deixou de ser conselheiro. O mediador não pode tomar partido, ele tem que ouvir os dois lados, nunca ouça só um lado da história, nunca. Se você está disposto a ser mediador de conflito, seja no meio da sua família, seja na igreja, seja na empresa onde você trabalha, sempre ouça os dois lados da história. E cuidado para você não dizer, eu estou mais inclinado à versão que eu ouvi dela ou do que a versão que eu ouvi dele. Nós temos que pedir que o Senhor nos dê espírito de imparcialidade, não é neutralidade, a gente confunde. Quando você diz assim, eu sou neutro nessa história, neutro não é ser imparcial. Neutro é dizer, eu não estou nem aí, eu estou em cima do muro, e isso Deus não quer que você seja. Neutro não, imparcial sim. Não tome partido, para você ser um bom mediador. Quem é você nessa história? Mas para a gente fechar a mensagem nessa noite, essa história real te faz lembrar alguma outra história? Essa história te faz lembrar de uma outra história? Claro que eu falo isso com temor e tremor, porque a história que eu vou contar agora, ela é muito mais alta, muito mais profunda, muito mais elevada do que a história de Filemão, Onésimo e Paulo, mas ela ilustra. E agora, esses personagens, Filemão, Onésimo e Paulo, tornar-se-ão como que uma parábola, para explicar uma outra história. Então eu vou dar nome agora a alguns personagens para essa nova história. Filemão agora é Deus, o ofendido, pois todos pecaram. Você ofendeu a Deus. Você traiu a Deus. Você e eu desobedecemos a Ele. Sabe quem nós somos nessa história então, irmãos? Elevando ela para uma outra história. Todos nós aqui somos Onésimo. Você é Onésimo, eu sou Onésimo, porque nós fugimos, porque nós decepcionamos o nosso Deus, porque nós não passamos no teste. Quem é Paulo nessa história? Paulo é o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Jesus um dia entrou entre eu e o meu Deus. E com o seu ato na cruz, ele foi um mediador e ele me reconciliou com o Pai. Ele disse, Pai, aceita ele. Pai, eu estou pagando a dívida dele. Tem uma coisa linda nesse texto aqui que me remete exatamente ao Cristo. Olha o que nos diz aqui, versículo 18. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, olha o que Paulo está falando, gente. Paulo está preso. Mas Paulo está tão disposto a ver um homem se reconciliando com outro, que ele diz, eu não sei se ele te roubou, eu não sei se ele levou bem, se ele levou dinheiro, mas eu pago. Sabe assim, gente, é claro que é muito pobre o que eu vou falar, mas imaginemos que você está vivendo uma situação na família, e de repente tem uma coisa que envolve até dinheiro. Infelizmente tem famílias que têm problema com isso, não tem? Ah, você emprestou o seu nome, a pessoa sujou o seu nome, você foi fiador, ou você avaliou uma coisa e depois a pessoa não cumpriu. Aí fica aquele clima e você fala, misericórdia, e agora? Como é que vai ser? Mas aí você chega lá e fala assim, para resolver a questão, eu pago.
eu sofro dano. Para a gente liquidar essa fatura. E eu colocar minha cabeça no travesseiro e dormir um sono reparador e tranquilo, porque eu não estou com ódio no coração de mais ninguém. Porque eu liberei perdão. Porque um dia Jesus também falou para o Pai: joga tudo na minha conta. Pega a dívida do Gilberto, a dívida do Jean, a dívida do Anderson, a dívida do Ismael, a dívida da Elza, a dívida da Rosângela, a dívida da Thaís. Joga tudo na minha conta, eu vou pagar. E pagou. Por isso que você está aqui nessa noite. A dívida que era sua, que era minha, que era nossa, Ele escreveu lá na cruz, e o escrito de dívida foi pago, foi anulado, foi rasgado. E Ele comprou a sua igreja com o seu sangue. Se até agora, antes de eu contar essa história sublime, a maior das histórias, você estava ainda conjecturando: é bonitinha essa história, pastor, que eu posso ser o Filemon, que uma hora eu posso ser o Onésimo, que outra hora eu posso ser até Paulo, mas eu não estou disposto a fazer o que o senhor está pensando, não. Mas nem quando eu te conto a história dos Deus, que veio a você e enviou o seu filho, nem quando eu lembro que você e eu somos onésimos, inúteis, pecadores miseráveis, e que merecíamos as profundezas do inferno, nem quando eu te conto que Jesus é o seu mediador, o seu advogado de defesa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem nos acusará? Quem nos condenará? Ninguém. Porque Jesus nos perdoou. E se Ele nos perdoou, por que nós temos tanta dificuldade para perdoar? Por quê? Por que nós temos tanta dificuldade para estender a mão a quem nos feriu? A dar uma segunda chance? A gente fala só da segunda chance, né? Pastor, você sabe, né? Uma vez passa, 2 vezes passa, mas tudo tem limite, né? Ainda bem que Deus não age como a gente, né? Já imaginou se Deus falasse assim: Gilberto, dessa vez passa. Mas não apronta de novo não, hein? Será que eu só aprontei uma vez? 2 vezes? 3 vezes? 4 vezes? É uma conta doida aí que um dia o reverendo Hernandes fez numa pregação dele. Ele disse: pega a idade que você tem. Se você quiser, faz essa conta na calculadora que é melhor, porque eu não sou bom de matemática, mas vou fazer em casa para me lembrar. Deveria ter feito antes. Eu tenho 55 anos de idade. Para cada ano da minha vida são 365 dias, certo? Então vamos multiplicar 365 dias. Esqueça o ano bissexto, esqueça que tem ano que é 28, 29 de fevereiro, mas faz a conta. 365 vezes 55. Vai chegar um número. Digamos que eu tenha pecado somente um pecado por dia, desde que eu nasci. Quantas vezes eu já pequei na minha vida? O problema é que a gente não pecou só uma vez. Mas tem um detalhe que você se esquece: você já veio com pecado. Você já herdou a natureza adâmica. Então esse papo de que você foi fruto do meio, que a sociedade te corrompeu, a sociedade te corrompe sim, mas você já veio com defeito de fabricação. Mas o remédio tem nome, é Jesus. Então, amada igreja, como eu comecei, eu termino. Olhando para essa história, responda: quem sou eu nessa história? Meu irmão, você está ferido? Você é o Filemon? Você está decepcionado com o que fizeram com você? Você não esperava essa atitude dessa pessoa? Talvez Deus esteja me usando nessa noite para ser o Paulo, o mediador. Em nome do amor, eu não ordeno, eu peço. Perdoa. Perdoa. Ah, pastor, eu não sou o Filemon, eu sou o Onésimo. Eu tenho consciência que eu feri ele ou ela. Ah, é, meu irmão? Você tem essa consciência? Então vai falar com ele.
Vai falar com ela. Mas e se ele não me ouvir? Não importa, não fica colocando obstáculo. Vai lá. Você tem consciência que você causou uma dor numa pessoa, que você fez algo muito ruim com aquela pessoa. Vai lá. E eu vou junto com você. Eu vou ser o mediador. Mas vamos resolver essa pendência logo. Vamos liberar a cura. Irmãos e irmãs, tem muita igreja na face da terra que está doente, enferma. Tem muitas famílias que estão doentes. E não adianta você ir para o médico. Não adianta você tomar calmante. Não adianta você fazer terapia. A sua cura tem nome: Jesus. Porque assim como Ele te perdoou, perdoe também. Quem é você nessa história? Filemão? Onésimo? Ou Paulo, o mediador? Mas lembre-se, Deus é quem foi ofendido, mas Ele tomou a iniciativa e foi até nós, e veio até nós, melhor dizendo, na pessoa de Jesus. Quem é Onésimo? Eu e você, que ofendemos a Deus, que desprezamos a Ele, que éramos reputados por seus inimigos, mas Ele nos chama hoje de amigos. Quem é Jesus? O nosso mediador, o nosso advogado, que comprou a minha vida e a sua vida na cruz, e que pagou a dívida que você devia diante de Deus, que satisfez a justiça do Pai. Logo, irmãos, ninguém aqui nessa noite, a começar desse que vos fala, ninguém aqui pode sair daqui dizendo assim: eu não consigo perdoar. Me desculpe. Você pode até precisar de ajuda para isso. Você precisa de orientação pastoral, vem conversar, vamos dobrar o joelho e orar junto. Mas você não pode sair para casa e voltar assim: eu não consigo perdoar. O Senhor não conhece a minha história. Eu posso não conhecer a sua história, mas eu conheço a história de Jesus. E é no nome de Jesus que nós estamos ouvindo essa mensagem nessa noite. E é no nome de Jesus que o Senhor está falando: você está habilitado, capacitado a perdoar quem te ofendeu, a procurar quem você ofendeu, e quem sabe você ser um instrumento nas mãos de Deus para ser um mediador de conflitos. Porque nós estamos nessa noite trazendo uma mensagem de amor. A carta de amor de Paulo ao seu amado irmão Filemão. A ele toda a honra, ao nosso Deus, toda a glória, hoje para todos sempre. Amém.